Olá, começa agora o programa Gente do Rio. Vamos falar de eleições. Já tratamos sob o ponto de vista dos cientistas políticos e da justiça eleitoral. Hoje, em destaque, as pesquisas, as polêmicas pesquisas. Obrigada por estar com a gente todo domingo de manhã e tem reapresentação depois do programa Canal Livre. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e faça também seus comentários aqui. No próximo dia 16, começa oficialmente a campanha eleitoral no Brasil. Vamos votar para presidente da República, senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Sim, são 5 votos, 5 números para decorar. Escolhas muito importantes que vão mudar a nossa vida pelos próximos 4 anos. E um dos fatores que historicamente influenciam a decisão do eleitor é a pesquisa. Todo mundo quer saber como seu candidato está, se tem chance de vencer ou não. E nos últimos tempos, as pesquisas eleitorais têm sido alvo de muita polêmica, porque também erram. Vamos falar sobre esse assunto hoje com o sociólogo e presidente do Instituto Informa de Pesquisas, Fábio Gomes, e também com o estrategista político Jackson Vasconcelos, dono da Estratégia e Consultoria. Muito bem-vindo, Fábio. Eu agradeço o convite, muito honrado de estar aqui com você. Obrigada também, Jackson, pela sua presença. Eu que te agradeço. A oportunidade de estar com o Fábio aqui também. Muito bom, bom amigo. Pois é. Então, como eu falei na abertura, as pesquisas têm sido alvo de polêmica, né? Erram e, ultimamente, têm errado um pouco mais. O que acontece, Fábio? Bom, a cultura do cravar aumentou independente da pesquisa. Todo mundo quer cravar. Você vê analistas nas redes sociais cravando resultados, dizendo o que vai acontecer daqui a 3 meses. E essa cultura se expande para a pesquisa. Cobram-se da pesquisa isso. Eu acho que deve ser cobrado nas pesquisas que antecedem, lá pertinho da eleição. Porque as movimentações com as redes sociais, elas são muito dinâmicas. Antigamente, você tinha uma pesquisa com 10 dias antes da eleição e ela ficava atual no dia da eleição. Hoje em dia você não vê muito isso. Você tem transformações muito gritantes na véspera. Nós vivemos isso aqui no Rio com a campanha para governador em 18 e para Senado também. Não, e tem uns fenômenos que acontecem que a gente não consegue explicar, né? Às vezes que os números, a pesquisa, embora ela lide com os números, ela não é uma ciência exata. O ser humano muda, mano. Você não tem a menor dúvida, quer dizer, nós seres humanos, e nós somos a peça da pesquisa, nós mudamos de opinião a todo momento. Qualquer coisa faz a gente mudar de opinião. Você tem um encontro, você vai a um encontro, choveu, você muda de opinião, você não vai. Estudo de pesquisa não erra, cara. Não erra, é muito difícil errar, porque hoje a questão de tecnologia de medição, né? Preparação de questionário, amostragem, como é que você pode? Só se for proposital, senão o Instituto for uma picaretagem, senão não erra. O que acontece é que o eleitor, ele muda de opinião. Ele, quando responde pesquisa, e nós estamos ficando melhores nesse dia a dia de campanha, o eleitor sabe quando está respondendo a pesquisa e sabe o que ele quer. A gente estava falando agora há pouco, antes de começar o programa, sobre a questão do Datafolha. Os eleitores do Bolsonaro, eles têm horror à marca Folha São Paulo. Então, eles já não respondem pesquisa desse nível. Quer dizer, então fica muito mais difícil. Quem decide a eleição é o eleitor. E ele muda de opinião muito rápido. Em 2018, 15 dias antes da eleição para o governador do estado do Rio de Janeiro, o Witzel tinha 1%. 1%. E tinha mesmo. Tá lá. E quem quiser conferir, entra no Google, estão lá as pesquisas. O voto é racional ou é emocional? Nós temos abordagem para os dois lados. Você tem algumas abordagens que elas pregam absolutamente racionalidade. A teoria econômica da democracia, que é um clássico dos Estados Unidos, os norte-americanos, racionalidade pura. E você tem algumas defesas da emoção pura. Você tem alguns pensadores que falam de equilíbrio, falam até da emoção como sendo gatilho para a racionalidade.
Então, isso é muito discutido no campo da psicologia, das ciências sociais e da ciência política. Os dois campos têm defesas de gente parruda. Não tem nenhum bobo de um lado ou de outro. Gente que estuda isso o tempo todo tem as suas comprovações, tanto de um lado quanto de outro. E as empresas de pesquisa se multiplicaram nos últimos tempos, né? As chamadas pesquisas publicadas. O que é uma pesquisa publicada? Olha, falando dessa estatística, aqui no estado do Rio, quando eu publiquei a minha primeira pesquisa, foi no ano de 2000, eleição municipal. Mais 5 naquele ano, aproximadamente, publicaram. Ano passado, 2020, passou de 35. Muitos institutos. As demandas por pesquisa registrada, que é aquela para conhecimento público. Então, você registra essa pesquisa no TSE e aí você está autorizado por ele. Só pode divulgar pesquisa registrada no TSE. É. Agora, acredito que precisa de mais rigor nesses registros. Porque tem muita coisa ruim acontecendo. Tem muita manipulação. O registro começou a virar cartório. Quer dizer, eu vou lá e registro uma pesquisa. Só que existem critérios que muitas vezes o tribunal não está nem observando mais. Ainda mais Quando você tinha 2 institutos, era Ibope e Datafolha ali na ponta, tinha o seu, que já havia muito tempo, eles trabalhavam melhor isso. Hoje você recebe uma enxurrada de pesquisa, né, e o tribunal não faz o filtro criterioso. Então está virando um cartório. Se eu quero publicar, eu vou lá e meto um carimbo e jogo na rua. Em 2006, eu antevi essa cena e fiz a minha última publicação de pesquisa. A disputa para governo aqui no estado do Rio. Nós fomos o único a acertar e aposentei os meus registros. Porque a coisa ficou um pouco confusa, ficou um pouco vala comum. E agora você tem um fenômeno novo no Brasil, que é a entrada do mercado financeiro como aqueles que patrocinam as pesquisas. A maior parte é deles. Fica um mistério nessa história sobre as motivações. O que motiva essas ações, né? É mito ou é verdade que existem pesquisas que são feitas ao gosto do freguês? Pode fazer isso? Você pode mudar a metodologia? Você pode fazer um arranjo ali? Posso falar antes? Claro. Existe. Fábio não faz, gente séria não faz, mas existe. Existe a encomenda do freguês. Ele diz assim, eu quero uma pesquisa. Até porque o freguês, ele diz como é que ele quer a pesquisa. E tem instituto que serve para fazer isso. O cara olha o resultado, mano, e diz assim, isso não é possível, eu não vejo isso na rua. Volta lá e faz de novo. Aí o cara diz assim, eu vou perder essa grana. Então, para não perder essa grana, eu vou lá e digo que fiz de novo. Agora, eu costumo brincar sobre a sociologia dos recebedores de pesquisa. Como é que é isso? Isso é o seguinte, e aí você vai ver o drama... Gostei desse nome, sociologia dos recebedores de pesquisa. Ele é sociólogo. Mas eu só estou fazendo uma brincadeira, senão a turma da sociologia vai ficar chateada. Que é o seguinte, e aí você vê o drama de quem faz pesquisa. Quem recebe uma pesquisa tem um número em mente. Um desejo, uma torcida, e aí você vai lá apresentar a pesquisa. Se a sua pesquisa estiver melhor do que está na mente de quem recebe, estiver melhor, puxa saco, fez para agradar. Se tiver pior, incompetente, pesquisa está errada, a rua diz outra coisa. Aí você acerta o número que está na mente do sujeito. Está vendo aí? Gastei dinheiro à toa, não precisava fazer pesquisa. Já sabia. Então, essa vida do pescador, é isso que acontece o tempo todo. Eu que monto estratégia, eu sei exatamente. Então, o candidato, às vezes, quer ver a pesquisa, né? Que a gente que faz a estratégia depende dela. Eu, muitas vezes, não engano ninguém, não, muitas vezes eu trabalhei com a pesquisa, e deixo o Instituto brincar com o candidato, do jeito que ele quiser. Porque o ânimo do candidato também interfere na eleição, interfere muito. Quando o candidato recebe o resultado de uma pesquisa em que ele está mal, e você manda ele para a rua em 5 minutos depois. É um desastre. É um desastre. Se ele está bem, é um desastre, porque ele começa a achar que já ganhou a eleição. Entendeu? Então, a pesquisa ela é muito mais para o estrategista do que para o candidato. Muito mais para o estrategista do que para a equipe. Agora, o Fábio, que vive muito isso é retrato da realidade. Mas o eleitor também gosta da pesquisa e também se guia pela pesquisa. Todo mundo quer votar em quem vai ganhar. Ninguém quer ser perdedor. Às vezes.
Eu digo, às vezes, mudou muito isso. Mas... Mudou muito. Você hoje tem time. Você hoje tem, com essa polarização que o Brasil tem desenhado desde 2014, você tem time. Mas dentro do seu time, você tem aqueles, claro. aqueles que vão melhor e que vão pior. E aí você... A tendência do eleitor é... Não, vou... Ou então, fulano não precisa mais do meu voto, né? Que é o terror dos candidatos proporcionais, principalmente, né? Ah, fulano já está eleito, não precisa mais do meu voto. Eu vi gente perder eleição assim. Eu vi. Sujeitos assim, ganhou várias eleições. Aí quando chega na eleição, que para ele é crucial, o eleitor diz assim, não, já está eleito, esse aí já está eleito. Eu vou dar oportunidade a um novo. Aí descobre que o cara não ganhou a eleição por causa dele. Né? Nós tivemos um caso no Rio de Janeiro de eleição perdida por um voto. Álvaro Vale, não Álvaro Vale com Luiz Ribeiro. Luiz Dantas Ribeiro. Um voto. Você imagina o arrependimento do cara que não foi votar no Álvaro. Pois é, achando, né, que ele já tinha vários... E era o caso, né? Vários mandatos, liderança partidária forte. Gente dizia assim, Álvaro não perde eleição, gente. O que Álvaro vai perder eleição? Como é que vai perder? Ganhou com um cara, um médico, lá de Teresópolis. Um voto. Agora, é uma necessidade das pessoas saber como o outro pensa. Isso é verdade. A psicologia chama de alteridade. A minha identidade é formada pela identidade do outro. Ter a sensação, o movimento de rua, quando você vê na tela, ele influencia as pessoas. Quer ver um exemplo claro disso? 2013. A Dilma tinha lá, sei lá, 25% de rejeição. Aí começou uma sequência de movimento na rua de gente manifestando contra o governo. Em 15 dias, a rejeição foi a quase 70%. Porque quem estava em casa foi influenciado pelo outro, formou a opinião pela opinião do outro. Então, é uma necessidade de saber, todos nós, até aqueles que falam que são autônomos para escolher qualquer coisa, não são. Tem a influência do outro. Espiral do silêncio. Não é? Tem esse efeito manada, né? Tem. E a Big Data? É o Uber da pesquisa? Porque sempre que surge a tecnologia, né, uma novidade, é o Uber com o táxi, é o Airbnb com o hotel, o Big Data a tecnologia, nesse caso aí, é mocinha ou é vilã? Não, eu acredito que colabora. Tem muita coisa para avançar, porque você tem a representação de um universo. Para você fazer uma inferência, é o termo que se usa em pesquisa, o que é? Eu faço uma amostra representativa do universo para inferir um resultado. Então, a projeção de qualquer coisa, de intenção de voto, de avaliação de governo, de intenção de compra, eu estou inferindo do total a partir de uma amostra. O Big Data tem as suas qualidades, mas em termos eleitorais ainda tem muita coisa para ajustar. Concordo. Porque... E vai Por ajustar. Quê? Mas o que, por exemplo? Você tem acesso das pessoas à base de dados que estão mais restritas. Muita coisa era feita pelas redes sociais e a cobertura não é lá essas coisas, como representação da nação dentro da rede social. Então é um risco. A gente faz pesquisa e pergunta qual a rede social que o sujeito mais usa. E aí a gente compara quem usa com quem não usa. Tem diferença de voto. Por quê? Você tem naturezas diferentes, relação com a vida diferente, relação com o processo eleitoral, com as informações, elas são diferentes. Mas desde a eleição do Trump, essa coisa virou quase que um mito, né? Lá e cá. Aí temos também diferenças gritantes. Até a pesquisa telefônica que demorou a chegar aqui, hoje se faz mais. Porque era uma questão de cobertura. Então, lá se fazia muito. E antes da gente. E agora já se provou que tem funcionado, tem sido preciso. Mas é um treinamento muito específico, né? E vem muita coisa grande aí na área de inteligência artificial. Vai ter muita evolução. Os institutos de pesquisa, aquela pesquisa antiga que a gente conheceu, está com os dias contados? Não, acho que tem muito apoio da tecnologia. Eu precisava de 50 pessoas para fazer uma pesquisa estadual de um dia para o outro, internas. Estou falando de entrevistadores. Giro, a velocidade de digitação do papel, isso acabou tudo. Quantas agora? Com 10 pessoas você resolve tudo.
Porque você tem tudo digitalizado, aplica com o smartphone numa plataforma digital. Tá na rua com o smartphone. Você não precisa mais conferir com ligações pós-pesquisa. As pesquisas são gravadas, georreferenciadas. Então, quem está usando tecnologia teve um avanço, não só de custo, como velocidade. E eles conseguem voltar ao mesmo eleitor para saber a razão porque ele mudou o voto, com uma velocidade enorme. Porque o grande segredo no Instituto de Pesquisa é o momento, né? Você tira uma fotografia agora, daqui a pouco ela mudou. Essa tecnologia permite que você tenha velocidade nisso também. Isso aí foi um ganho enorme, né? Não há dúvida. E pelas sondagens que vocês já fizeram, a tendência nessa eleição é continuidade ou é mudança? Para mim é continuidade. Não sei a ideia do Fábio, mas para mim é continuidade. Você tem, quando você fala de análise estratégica, você tem uma coisa que se chama estrutural. Você veio, durante muito tempo, era PSDB, PT. PSDB e PT ali era estrutural. O que eu chamo de estrutural? Não há uma grande mudança nesse fenômeno. Tivemos com o Jair Bolsonaro o ocasional. Ali foi puramente ocasional, inesperado total. Veio todo mundo na avalanche. Eu acho que isso ainda se repete. Isso ainda vai um pouco mais longe. Eu estou sentindo, pelas pesquisas que eu tenho lido, eu estou sentindo que o eleitor do Bolsonaro está sendo mais seletivo. Eu já ouvi isso algumas vezes de eleitores do Bolsonaro. Ou seja, eu não vou votar em qualquer um para deputado, mas eu vou votar no deputado do Bolsonaro. Na rua, você já sente o fenômeno 13 contra 22. O Bolsonaro ouviu isso em pesquisa, porque ele e o Lula são titãs em campanha. Ele já começou a botar o 22 na rua. Né? O adesivo dele é 22 e tal, tudo isso. Mas eu acho que essa onda ainda permanece um pouco mais. E você, Fábio, o que você acha? O eleitor brasileiro é conservador. Muito. Qual candidato a presidente perdeu a reeleição no Brasil? Né? A gente não tem essa referência. Então você tem dois elementos aí importantes. A pergunta que eu faço sempre é o seguinte: o que conserva o conservador? Porque o evangélico, bem colocado, que estava muito próximo do Bolsonaro e quase absolutamente com ele, tem uma parte, uma proporção, sobretudo do evangélico pentecostal, que tem um pezinho no Lula. Então você tem alguma movimentação. O Lula, e eu falo isso, o petista fica um pouco irritado, o Lula é centro, né? É um homem, é um centro-esquerda. Sempre foi. Sempre foi. Teve que mudar isso num determinado momento para poder ganhar. Ele disputou 4 eleições antes. Sim, mas está se dando o mesmo fenômeno. Lula sempre foi centro. Ele chegou um pouco para cá, ele era da esquerda para o centro por conta da necessidade de ganhar. Agora você está vendo que ele está radicalizando a esquerda, porque a direita está totalmente tomada. E aí todo mundo está estranhando o discurso dele, muito que o nego está dizendo que ele está maluco. Não, ele está fazendo o discurso chegando para a esquerda, porque ele sabe que o outro espaço está tomado. Essa foi a razão do Alckmin se somar com o Lula, porque o PSDB e o PT sempre estiveram ali. A chegada do Bolsonaro... O Alckmin com o Lula e o César Maia com o Freixo, né? É a nova carta ao povo brasileiro. É muito difícil para os dois se aproximar do centro e lutar ali e abandonar os extremos. Então eles mandam mensagens, vez ou outra. O Bolsonaro manda mensagens extremistas. O Lula também. O tempo todo, né? Lula também, para segurar as duas pontas. Mas a questão está no centro. O eleitor é mais conservador e o campo de batalha está ali e impediu de surgir alguém no centro para disputar com ele. Agora, a gente que trabalha em política, eu digo, você está sendo um momento muito rico. Para muita gente da população, um momento pobre, mas não é. Você tem 2 gigantes disputando a eleição, porque os dois são muito bons em termos de comunicação. A sociedade está definida ideologicamente, pela primeira vez existe uma definição ideológica muito clara no Brasil. Então, está sendo uma eleição muito rica nesse sentido, né? E a gente vê os movimentos estratégicos acontecendo certinhos. Você vê, quando o Lula puxa o Alckmin de São Paulo, ele abre para o Haddad em São Paulo. Só que quando ele faz esse movimento no tabuleiro dele, ele traz o Alckmin, abre para o Haddad, se estabelece a polarização com o Tarcísio em definitivo. Aí o Dória morre.
o jogo dos dois é muito estratégico. Os dois estão muito posicionados nesse tabuleiro. Até pelo fato de estarem brigando um com o outro, é a estratégia de não deixar espaço para ninguém. E a pauta principal vai ser o quê? Costumes? Uns dizem, não, vai ser de novo costumes. A pauta no mundo é o costume. Que derrubou o primeiro-ministro. Economia, não? Não. Que derrubou... E outros dizem que vai ser, não, é economia. É como a economia tiver. A economia sempre definiu a eleição. Dessa vez é o costume. Você viu o que aconteceu na Inglaterra? Por que o primeiro-ministro perdeu a posição? Foi uma questão de costume. Não foi econômica, de costume. Foi a questão de ter um homossexual que fez assédio num outro homem. Assim que foi descoberto, ele resolveu, saiu fora. Qual foi o grande problema com o Ministério? Ele sabia e não disse para a gente. Ele não foi apanhado de surpresa. Segundo, a questão da pandemia. Foi outra coisa que o Boris Johnson enfrentou. Das festas, né? Das festas. É só costume. É só costume. Se a gente for decidir pela economia hoje, a eleição, do jeito que está o mundo, o resultado seria outro hoje. Pontuando algumas questões, eu acredito que os costumes são estruturais. Perfeito. 90%. Mesmo com a fome desse jeito, não, com a estrutural. carestia. Estrutural porque ele está ali como uma coisa essencial, mas ele não é o drama do momento. Pode até ser, como foi na última eleição, naquela recuperação de um discurso de Guerra Fria. Tá certo? Perfeito. O comunismo, eu nem sei, eu não conheço mais comunista. Eles falam que tem comunista, dá com pau por aí, eu não sei. Eu não sei onde está. Bom, é estrutural porque 90% dos brasileiros, se você colocar espíritas, católicos, evangélicos, cristãos. Então, é estrutural. E eu acho que o que movimenta mais, e pode pegar na parte racional ou na parte emocional, é o drama do momento. Economia. Então, você tem a questão estrutural, que agarra e move as pessoas com uma força muito grande, e você tem as ondas, que na outra eleição foi corrupção, e essa você tem como economia. Mas as duas têm a questão dos valores. Uma coisa que identifica muito o que você está falando é o preço da gasolina. No próximo bloco, qual vai ser o perfil do presidente da República eleito esse ano, de acordo com as tendências das pesquisas? E o governador? E o senador? E os deputados e deputadas? O Gente do Rio vai contar. A gente volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com o sociólogo e presidente do Instituto Informa de Pesquisas, Fábio Gomes, e com o estrategista político e dono da estratégia e consultoria, Jackson Vasconcelos. Fábio, de acordo com as pesquisas, com as sondagens que você já fez, qual é o perfil do próximo presidente da República? Tem aparecido nas qualitativas uma questão muito pragmática das pessoas ao elaborar ali um perfil idealizado de político, né, para o cargo majoritário, para o cargo de presidente. E está muito relacionado ao verbo fazer. Eu quero alguém que saiba fazer. Porque tem que saber fazer para as coisas acontecerem. Eu quero alguém que saiba o que fazer. Porque não adianta ser competente e não saber o que o povo precisa. Eu quero alguém que consiga fazer articulação política. O brigão é improdutivo, porque na política não se faz tudo sozinho. E, por último, alguém que queira fazer. Então, o que eu tenho assim de síntese das pesquisas qualitativas envolve essas 4 ações relacionadas ao verbo fazer. E eu acredito que o perfil sai daqui. Muito bom. Gostei disso. Concordou, Jackson? Concordei plenamente. Ele viu em pesquisa, mas é de fato isso. Você sente isso nas pessoas. E o Senado aqui no Rio? Briga feia. Briga feia. Eu diria a você o seguinte... Perfil. Eu estou falando de perfil. Não tô, Olha, a gente não vai dizer aqui que a gente não fez pesquisa, não tem pesquisa registrada. Eu estou falando de perfil. Mas aí é que eu queria ir nesse perfil, aproveitando a qualitativa dele. O perfil feminino. Para mim, essa eleição, ela vai trazer esse agregado. Então, só temos uma candidata, tudo Clarissa Garotinho. E a nível nacional também. Quando ele fala os fazer todos que ele coloca, é muito do feminino.
É muito do feminino isso, não é do masculino. Agora, tudo depende da campanha. Depende de que tipo de campanha as mulheres que são candidatas vão fazer. Eu vi, por exemplo, a entrevista da Simone Tebet. Foi uma entrevista longa na Globo News, né? Quer dizer, eu vi ali que ela tem muita noção disso. Senado, se tiver uma mulher nesse jogo, como me parece que vai ter a Clarissa, ela tem um agregado, um perfil importante, que o perfil feminino nessa eleição, eu acredito, vai pesar muito. Agora o Fábio é que sabe dizer melhor do que eu, mas o perfil feminino... Conta pra gente então, Fábio. Bom, o perfil do senador é muito distante das impressões das pessoas. Elas têm, o eleitorado tem uma noção de que é algo, um cargo superior. É algo de alguém com mais idade, algo mais sofisticado na política, não sabe definir muito bem o que faz. Quase que um guru. Alguém, né, você vê que a gente não tem muito padrão no Rio de um perfil específico nas eleições de Senado. Pega, né, da redemocratização para cá, você vai ter variações, uma só reeleição, me parece, que foi, acho que, do Crivella. O que a gente vê ali é o seguinte: quem pode ajudar o Rio, eu acho que isso é uma questão importante, vinculado a alguém na presidência que tem a chance de vencer. E aí no Rio... que foi o que aconteceu nas últimas eleições, né? Elegeu o Jair Bolsonaro presidente e os 2 senadores alinhados com ele. Aí você vê o seguinte, como você está colocando, me parece muito claramente, que no Rio de Janeiro você pode ter surpresa. Por quê? Porque o histórico de eleição no Rio de Janeiro para o Senado sempre foi surpreendente. Dornelles venceu no último momento quando a Jandira fez uma bobagem com a igreja ali. Então, a única eleição, né, que você teve sempre mais tranquilidade foi, de fato, do Crivella. Mas sempre surpreendeu. A do Harold agora, ninguém esperava. Ninguém esperava, foi também surpreendente. E governador? Qual vai ser o perfil do próximo governador ou o atual se mantendo? Olha, Boa. Voltamos à questão Boa. do eleitor conservador. Né? Me parece que o Rio tem uma sensação de aprovação do governo sem saber quem é que governa. Muitos não conhecem o Cláudio Castro, mas tem uma sensação de alívio. Olha, não está aparecendo escândalo. Olha, não foi ninguém preso. Né? Nos últimos anos nós tivemos uma relação muito dramática com o governo do Estado e os seus eleitores. Então, além da coisa da corrupção, uma coisa que não se esperava que fosse acontecer um dia, falência do Estado, não pagava salário, né? Sim, acho que o eleitor está aliviado. Aliviado, eu acho que esse conservadorismo pode ajudar muito ao Cláudio. Eu não vou mexer nesse negócio não, porque toda vez que eu mexi deu confusão, então deixa ali. Eu creio que o Freixo terá muita dificuldade, porque ele saiu de um extremismo de esquerda ontem. Essas guinadas não são assim. Você não dá uma guinada num transatlântico, você não tem um sujeito com a imagem pública consolidada como ele tem. E o Rodrigo Neves, que é o que está logo... Pode surpreender. Pode surpreender. Não estou falando para ganhar, mas eu acho que nessa disputa do centro-esquerda, quem sabe pode embolar ali na frente. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Depende de sexta-feira. O Jackson explica. Mas você vê, a eleição para o governador do Rio, ela está uma eleição, né, que todo mundo está achando que está tranquila, está calma, mas pode também surpreender. Muita coisa pode acontecer. A eleição é sempre uma caixinha de surpresas, como a gente teve na eleição passada. Aí você vê o Freixo, além da questão do perfil, né, radical dele, que é difícil tirar, ele plantou a campanha dele toda na capital. Ela está toda na capital. Ele e César são capital. Ele não sai dali. Ele está amarrado ali. Enquanto o Cláudio, apesar de ser capital, porque o Cláudio era vereador aqui, o Cláudio estendeu Baixada e tem estendido interior. Isso pode compensar. Fábio, as pessoas mentem nas pesquisas? Mentem para parecer mais politicamente corretas? Mentem? Olha, pode mentir. A gente considera até que cai na margem de erro. Porque você nunca vai saber, né? Porque o Jackson estava falando aqui, os bolsonaristas não respondem ao Datafolha. Mas
sei lá, de repente, você pergunta para as pessoas o que é mais importante para decidir. Vão sempre falar saúde e educação, não é isso? Mas eu vou te dizer uma coisa em favor até da questão das pesquisas, e aqui, tendo o Fábio na mesa, é muito melhor. E ele trabalha assim, o treinamento de quem faz as perguntas é fundamental. O Fábio, por exemplo, é doutor nisso, é sociólogo, então conhece o ser humano, ele sabe fazer isso. Então, um entrevistador, ele sabe quando o sujeito está mentindo. Mas sabe o que é? E aí ele tem uma leitura facial? Não, eu acho que você tem a questão de perguntas que se confirmam, né? Ele vai fechando esse questionário, então é muito difícil. E você trabalha com uma certa margem, né, em que a mentira ela sai na margem. O que mais mente, e a gente consegue confirmar nas pesquisas, é a questão da renda. Os mais ricos tendem a dizer que tem menos. Falam que tem menos e os mais pobres falam que tem mais. E aí você tem os setores censitários do IBGE, porque aí a gente tem que falar do IBGE, que é fantástico. Você tem em cada segmento, setor, estamos sem censo. Cada segmento. Pois é. Um segmento. Problema. Ele divide a cidade do Rio, por exemplo, em quadrantes. Cada quadrante com no máximo 1.000 habitantes. E com 3.500 informações sobre esse quadrante. Cada um deles. Então, você tem ali a renda das pessoas, a renda média ali dentro. Então, você tem ali as questões para confirmar, inclusive. Pesquisa é um negócio tão legal, viver com isso, né? Esse cara vive no paraíso. Viver com pesquisa é um negócio, né? É gostoso, é dramático e tudo. Porque quando você vai para a rua e testar a pesquisa, né, candidato ele faz o seguinte, tem pesquisa na minha cidade, ele pega uma turma e manda para lá. Tem que tomar cuidado. Aí essa turma vai responder pesquisa, aí chega junto do pesquisador, né, fica ali, esperando. Então esses caras, quando eles trabalham, né, um instituto de pesquisa sério, ele tem que tomar todo esse cuidado. Porque o candidato... E já aconteceu isso com você, Fábio? Já aconteceu muita coisa diferente com a gente. Tem um caso curioso de uma comunidade aqui da região metropolitana que os entrevistadores foram todos sequestrados. E aí, na hora de listar os candidatos ali, ele, parar, é o fulano, nosso cliente, vamos lá, pode fazer. Gente. Então, você tem de tudo. Ninguém vive política melhor do que a turma de pesquisa. Cada dia uma novidade. E as fake news? Vamos ter outra eleição cheia de fake news? Porque a anterior foi cheia de fake news, mas muita coisa já foi dita, muita coisa já foi... Os métodos já foram revelados. Não há Alexandre de Moraes que acabe com isso. Não há. Será que vai funcionar de novo? Não é. Porque existe uma coisa, uma vez fiz até um programa sobre isso, né? Sobre fake news. Tudo que eu disser, você tem que estar disposta a acreditar. Né? Se eu disser assim, o Maguila perdeu a luta para um operário, você não acredita nisso, então você não acredita. Mas se você acreditar, vai. Se quiser, né? O segredo da fake news é o seguinte, eu vou jogar uma coisa no mercado que o mercado vai comprar. E a fake news, a gente chama de fake news hoje por causa da rede, mas isso sempre existiu, cara. Sempre existiu. É a mentira usada na política, tá certo? A Revolução de 64 aconteceu em cima de uma grande mentira. A presidência está vaga. Não estava vaga, o presidente estava no país. Então, isso sempre vai acontecer. Eu acho que tem usado muito, eles estão usando alguns argumentos que se assemelham à verdade. E aí você tem uma linha tênue, né? Você mistura alguma coisa que é verdade com a mentira. A técnica é essa, né? A edição na internet funciona bem. Nós estamos conversando aqui. Se eu tirar um trecho aqui e jogar na internet, fora do contexto, eu consigo produzir um fato que não é real. Entendeu? Isso a internet está fazendo. Falando em fake news e a desconfiança com as urnas eletrônicas? Muita gente fala de urna eletrônica, mas quem viveu o período do voto no papel sabe quanto vale a urna eletrônica. Porque as fraudes, o grande segredo das fraudes, Mônica, você viveu isso, nós todos vemos isso juntos. O grande segredo. Eu vi no Google. A grande questão da fraude era o tempo de apuração. No Rio de Janeiro, aquele grande escândalo de 94, que fizeram 2 eleições, o que era? Eu segurava a 13ª, não fechava o resultado e ficava esperando os candidatos do interior.
O cara em Valença esperava ter 5 mil votos, teve 300, ele corria para a 13ª. Então, as fraudes aconteceram muito pesadamente em razão do tempo que você levava para a apuração. No Rio de Janeiro sempre se atrasava a apuração pela fraude, até que aconteceu em 94. A urna eletrônica aproximou o processo. Agora, qual é o grande problema da urna eletrônica? O voto meu é secreto, é um ato meu, mas a apuração é um ato administrativo. Ele tem que ter acompanhamento. Por isso que os fiscais faziam parte disso. O que o Brasil fez com a legislação eleitoral? Ele pegou e disse o seguinte: a urna eletrônica eu vou lá e voto, ponto. E entrego à Justiça Eleitoral a garantia que ela vai me dar de que isso funciona. Só que você, quando chegou na eleição da Dilma, a segunda eleição, ocorreu um episódio, que ninguém está lembrando dele. Você custou a fechar o Acre, surgiu um fato de uma sala fechada e o presidente do tribunal era o ex-advogado do PT, que era o Toffoli. Aquilo levantou uma interrogação enorme na cabeça das pessoas e que o Bolsonaro vem empurrando. Ninguém sabe que está no subconsciente isso. A ideia de fraude com urna eletrônica nasceu naquela eleição que foi de 2014. Aquela eleição é que trouxe isso. Agora, eu acho a urna confiável. Eu acho a urna confiável por causa da pressa, né? Você tem o resultado imediatamente. Como é que eu sei que eu vou ter que roubar? Entendeu? Quer dizer, é isso. E no próximo bloco, você sabe o que faz um senador da República? Por que os eleitores deixam para o último plano a escolha de um representante tão decisivo em suas vidas? O Gente do Rio vai contar e volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com o sociólogo e presidente do Instituto Informa de Pesquisas, Fábio Gomes, e com o estrategista político e dono da Estratégia e Consultoria, Jackson Vasconcelos. A gente estava falando no outro bloco sobre a decisão do voto para senador. Eu tenho uma tese, eu queria saber se vocês concordam com ela. São muitos votos e a maioria das pessoas nem se dá conta do que o senador faz. Então, acaba deixando para o último minuto, quando escolhe. A última pesquisa que eu vi de senador, 90% das pessoas, foi uma pesquisa com 10% que escolheu. 90% é isso mesmo. As pessoas deixam de fazer uma escolha consciente para um cargo tão importante. Qual a importância desse cargo? Jackson, pode falar. A importância do senador, para você ter uma ideia, César Maia perdeu uma eleição para o Senado, perdeu 3, mas perdeu uma eleição para o Senado explicando o que fazia o senador. Ele passou a campanha inteira explicando. Quero explicar para vocês. Ninguém quis saber disso, né? Por quê? Porque, de fato, as pessoas não têm essa cultura política do que é o papel do senador. Acha que é um deputado com 2 mandatos. Você chegou a falar isso aqui no início, é um deputado qualificado. Então, ele não tem muita noção do que faz o senador, ele não tem mesmo essa noção. Na eleição passada, eles votaram em senador por causa do sobrenome. Foi exatamente isso. Mas há um desconhecimento dessa função. A função do senador de representar o Estado, por isso cada Estado tem 3, a importância desse senador na vida do Estado, eles não conseguem transmitir isso. E o próprio candidato, que deveria ter o trabalho de explicar como é que isso funciona, como é que isso acontece, ele não faz esse trabalho na campanha, né? E aí passa a ser mais um voto. A urna eletrônica ajuda muito a resolver esse problema, né? Porque primeiro vem o deputado federal, depois você só chega no presidente no final. Exatamente para ver se você consegue empurrar essas eleições. Para deputado federal, muita gente sabe o que ele faz, porque ele arruma dinheiro para botar a rua. Os deputados são mais próximos. Você concorda com essa tese de que a eleição do Senado acaba sendo definida pela cola que o eleitor leva? Isso é muito presente. Acho que tem a questão de o eleitor não perceber com clareza a função e a utilidade. Então fica uma coisa assim muito vaga na escolha. Observa as nossas últimas escolhas para o Senado no estado do Rio de Janeiro. Elas foram vinculadas a um cargo majoritário, com exceção do Romário. Dornelles com Cabral. Lindbergh com Lula.
com Crivella também. Aí veio Flávio com Bolsonaro. Flávio com Bolsonaro. Né? Você tem um vínculo com uma utilidade por tabela, porque não há clareza na escolha. E é um cargo que dá o equilíbrio entre os estados, as unidades federativas, né? São 3 por unidade. Pois é, mas é um equilíbrio também meio esquisito, né? Sim. Porque é o mesmo número para um estado pequeno, para um Sim. estado grande. São Paulo tem o mesmo número de representantes que o Acre e por aí vai, né? Mas é para pensar a nação, né? Para pensar o Brasil. É para pensar, cada estado tem o mesmo peso no Senado. É. Agora, o povo brasileiro ele está aprendendo muito no dia a dia, nos embates. Se ninguém sabia para que servia senador, os bolsonaristas hoje sabem. Eles sabem que o senador serve para fiscalizar o ministro supremo que incomanda ele. Já começou a entender isso. Quer dizer, você vai aprendendo nesse tranco. Para que serve o ministro supremo? Né? Os caras já começaram a aprender também. Na onda do para que serve? Pesquisa para deputado federal e deputado estadual serve para alguma coisa? Serve. Nós já fizemos pesquisa no Rio para deputado com 16 mil entrevistas por quinzena e 80% de acerto. E aí alguém pode perguntar, e por que 20 erra? Porque tem candidato que a pesquisa não pega. Mas tem que ser com esse número grande de entrevistados? Precisa, por uma questão muito, muito prática. A pesquisa só pega reduto geográfico. Então, o voto ideológico não pega, o voto dos evangélicos, o candidato evangélico não pega, e o voto de opinião não pega. Não pega na proporção que o sujeito tem. Então, as pesquisas acertam no reduto eleitoral, e aí são muitos redutos, precisa de uma amostra muito grande. Amostras menores não pega, aí é especulação puríssima. Então, tem candidatura que esquece, não dá para fazer, pesquisa não vai funcionar. Você já contou, eu já contei um aperto que você passou, né? E você já contou um aperto que você passou também. Conta outra aí. Aperto? É. Ah, mas são tantos. Bom, eu acho até que essa coisa da pesquisa e da imprensa, as pesquisas publicadas, eu acho que foi um aperto. Eu estava muito seguro daquela eleição de 96. Mas era muito difícil, Jackson. 96 era quem? Desculpa, 2006. 2006 eu estava começando. 2006 eu estava na campanha, eu fiz a campanha da Frossar. Foi Isso. quando a gente foi para o segundo turno e o Cabral ganhou. Bom, naquela eleição, veja bem, eu lá de Paraíba do Sul, o Instituto começou lá, vim para cá. Foi sua primeira eleição para Não, governador? eu acompanhei a da Rosinha. Foi. Então, ali naquela eleição, pelo jornal Dia, por que o aperto? Porque, vem cá, esse Chico Bento que veio para a capital está dizendo que o Cabral vai para o segundo turno com a doutora Denise e o Dornelles vai ganhar para o Senado. E 2 grandes institutos tradicionais do Brasil estão falando que o Cabral vence no primeiro turno, que o segundo colocado é o Crivella e o Senado é a Jandira, com 17 pontos de frente. Foi isso mesmo. Aí imagina como é que foi da minha sexta-feira até o domingo, ao fechar das urnas. Pô, você apanhou muito. De todo mundo. Me lembro disso. De todo Eu mundo. estava na campanha, bateram muito. Mas eu estava muito seguro e defendia. E o Dia também comprou a ideia de publicar. E você, Jackson? Conta um perrengue aí que você passou. Perrengue na estratégia você passa todo dia, né? Porque os caras não acreditam muito naquilo, né? E aí você vê situações, a campanha, por exemplo, a campanha mais difícil que eu enfrentei foi a campanha de prefeito do Rio com o Índio. Foi a campanha de 2016, onde você tem um partido com 13 deputados e eles vão embora de uma vez só porque o candidato a prefeito insiste em ser candidato a prefeito. E aí o Índio passou todo o tempo da campanha acreditando piamente que ia ganhar aquela eleição. E estava muito claro para mim que aquela eleição o Eduardo Paes queria perder. Ele queria perder aquela eleição e ele precisava perder, como está demonstrado hoje. Ele até hoje desmente isso, mas precisava perder. Então, você enfrentar uma eleição ali, um perrengue daquele tamanho, com um candidato acreditando que podia ser o candidato do Eduardo Paes. Ele acreditava e o Osório acreditava. Eu tentei unir os dois, não conseguia.
Porque Osório acreditava que vai chegar o momento que Eduardo Paes vai largar, o Pedro Paulo vai ficar comigo. O Índio acreditava o seguinte, vai chegar o momento, vai largar, o Pedro Paulo vai ficar comigo. E foram assim até o final. E ele foi até o final com o Pedro Paulo. Porque ele precisava perder a eleição. Ele precisava. Um esclarecimento importante, a gente acabou deixando para o final, mas é muito importante. Existem 2 tipos de pesquisa, aliás 3, que eu vou falar aqui. A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. E tem o tracking. Explica o que é cada uma, para que serve, para o telespectador ficar mais esclarecido sobre isso. A quali, a quanti e o tracking. Bom, posso começar? Não, essa é tua. Ah, Essa é tua. Vai que é tua. Que essa Olha, é tua. se a gente pudesse resumir, pesquisa quantitativa responde perguntas do tipo quanto? Quanto de voto tem? Número. Quanto de aprovação tem? Né? Quantificar questões. E pesquisa qualitativa responde perguntas do tipo como? Como é que ele é avaliado? Porque elas são complementares. Mas conta como é feita cada pesquisa. Boa. Como é que você faz uma pesquisa qualitativa? Qualitativa tem 2 formatos. Grupos mais conhecidos, que você cria segmentos, organiza segmentos e leva pessoas, 10, 8 pessoas para dentro de uma sala. Aqui na capital você tem sala de espelho, os analistas ficam atrás do espelho e tem uma moderadora com um roteiro já estruturado para coordenar a discussão de grupo para a gente poder tirar as conclusões. E as pessoas não sabem por que estão falando sobre aquilo ali. De quem é aquela pesquisa, não sabem. Não sabe. Aliás, tem uma figura da política fluminense que tempos atrás estava com a mania de, do nada, entrar no grupo. Eu vim aqui tentar convencê-los que ele ficava angustiado. Mas não sabem, não é para saber e não era para aquele cara entrar lá, tá certo? Gilson, é muito engraçado, porque na sala de espelho, o candidato... Eu detestava levar candidato para a sala de espelho. Vamos explicar aqui de uma maneira mais didática. É delegacia. Né? As pessoas são convocadas, às vezes recebem uma recompensa ou alguma coisa assim, e aí elas ficam numa sala conversando sobre a política. Como é que é a avaliação do governo, se é bom aqui, se é bom ali, o que faz, o que não faz. E os técnicos, né, os pesquisadores, tem a moderadora, que é pesquisadora, e os pesquisadores ficam atrás da sala de espelho, ninguém da sala que está sentado ali está vendo quem está atrás, e fica fofocando ali, né, o próprio candidato que está pagando, a sua equipe, seus assessores, e ninguém lá de dentro está vendo. Quem já assistiu o filme policial americano sabe o que é, né? Você fica do outro lado. Mas só o seguinte... Aí o candidato fica de cá querendo conversar com o cara lá. O cara diz, não, mas eu não gosto dele, ele é antipático. Isso aconteceu com o Farid. Antipático. O cara queria entrar na sala para bater no sujeito, mas continua. A questão toda é organizar esses discursos num resultado conclusivo, né? E que você não consiga medir. Fracionar as falas de todos os participantes, são as tendências. A qualitativa é muito pela repetição. Então, se um argumento aparece num grupo, você faz um outro grupo, aparece esse mesmo argumento. Um terceiro, você tem uma questão para resolver. Quer dizer, ela estrutura algumas questões que o pessoal da comunicação e da estratégia vai precisar resolver. E o tracking? Olha, o que acontece com o tracking? Você pega uma pesquisa diária, em que você completa, você faz 3 pesquisas, basicamente. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E você tem a soma dessas pesquisas, tá? Você tem a média móvel, que é cada um, o pessoal viu muito isso aí na pandemia. E você tem a união delas. No 4º dia, acrescenta a pesquisa do 4º dia e elimina do primeiro dia. No 5º dia, acrescenta, elimina do 2º. E aí você vai oxigenando a pesquisa. E vai vendo o movimento que a eleição vai fazendo, exatamente, né? O tracking já
já mostrava a vitória, o crescimento, por exemplo, do Witzel. Exato. Não, na véspera da eleição ele já estava ali. Sexta-feira. Já tava Sexta-feira me ligaram lá já da tava campanha dele e empatado. falou, pode rasgar as pesquisas, que a família Porque ele desembarcou. estava empatado com viés de subida, né? Agora, a gente de- não de dava alta. muita bola do Witzel numa questão importante. Na espontânea, aparecia assim, 20, juiz, Wilson 20. E quando que as pessoas achavam que era o Wilson 20 o nome dele, que algumas já associavam ao Bolsonaro. Quando via o nome Wilson Witzel, não ligavam ao Wilson 20 que eles citavam na espontânea. Então, Olha tinha isso. algumas questões interessantes ali. O que vocês acham da máxima de que brasileiro não sabe votar? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você vê como é que o Brasil se desenvolve. O problema é o seguinte, você vota com as informações que tem. E como é que você trabalha essas Com informações. as informações e como a sua vida está, né? Não, e como você trabalha essas informações, né? Porque às vezes uma palavra que você fala de um jeito, as pessoas entendem de outro. Né? Você vê muito isso em campanha, né? Foi o caso do Aécio com Dilma, quando chamou a Dilma de leviana. Leviana para ele era uma coisa, para o cara era outra. O eleitor vota com as informações que tem e sabe votar. Tanto é que você tem um progresso, a eleição presidencial mostra isso no Brasil. Você teve o Collor, que teve uma razão de voto. Você teve depois o Fernando Henrique, uma razão de voto, que foi o Plano Real. Ali era o Plano Real que definiu as duas eleições, o povo escolheu sabendo que queria isso. Depois você teve o Lula, o operário. Como é que você ia ter um operário na presidência da República? O Lula, para convencer o eleitor, teve que fazer a carta aos brasileiros. Depois você teve Dilma, que foi uma instrução do Lula. E você chegou ao Jair Bolsonaro. Quer dizer, o eleitor, ele sabe votar. Ele só sabe votar em cima das informações que ele tem. Se ele recebe as informações erradas, essa é a briga do tribunal, que ninguém entende, quando você fala de fake news. Eu entendo o movimento do Alexandre de Moraes com relação a fake news. Por quê? Porque o eleitor, ele vota de acordo com a informação dele. Se você mexe nesse sistema de informação, ele vota errado. Ele só descobre depois, o que é uma decepção. E você, Fábio, o que você acha? Brasileiro sabe votar? Eu acho que sabe porque tem uma questão de algumas limitações. Alguns tentam e não conseguem, outros conseguem. Mas eu sempre divido, até na área acadêmica, eu divido em 3 mundos essa relação do eleitor com a eleição. O mundo objetivo, que é o mundo das planilhas, dos relatórios técnicos de governo, do IDH, do PIB per capita, são importantíssimos para a vida cotidiana, mas que as pessoas não conhecem direito. O mundo objetivo e o mundo percebido. As pessoas percebem o mundo, independente dos indicadores, das planilhas, dos relatórios técnicos. E a política traz o mundo prometido. O eleitor, quando olha o mundo prometido e o mundo percebido que ele tem, como é que ele percebe a vida, como é que ele percebe o cotidiano, como é que ele percebe as demandas, ela começa a julgar os mundos prometidos das campanhas. Às vezes acerta, às vezes acredita naquilo que não deveria acreditar, podem acreditar em promessas que não serão entregues, mas ele tenta ajustar aquele mundo que ele percebe àquela promessa que a campanha faz. Nesse clima de terra prometida, vamos para o nosso ping-pong final, então. Lugar que mais gosta no Rio? Eu gosto muito de Copacabana. Paraíba do Sul. Paisagem mais bonita? O Cristo. Cristo. Mar ou montanha? Mar. Pois é, Paraíba do Sul, eu queria muito que tivesse mar. Era só o que falta. É o que falta. Você é igual mineiro, então. Você é igual mineiro. Ele convive muito com político e ficou meio político assim, né? Veio. Totalmente. Pratica algum esporte? Eu abandonei o xadrez e enferrujei. O futebol eu nem tento mais. Eu só tenho lembranças do esporte. Qual é teu time? Flamengo, sem compromisso. E você, Jackson? Eu sou tricolor. Mas pratica algum esporte?
Não, hoje eu não pratico esporte. Pratiquei judô há muito tempo, natação. Hoje, pela idade, faço fisioterapia, né? Faço pilates, faço não sei o quê. Tudo hoje para ficar de pé. Ainda bem, olha, tá fazendo atividade, não faz esporte, mas faz atividade física, muito. o que é muito importante. Comida favorita? Baião de 2. Feijoada. Aquilo que não come de jeito nenhum. Cebola. Baião de 2. Alguma superstição? Não tem. Não tem. Uma figura que é a cara do Rio. Uma figura que é a cara do Rio. Olha, Pode falar, Jackson. pode que ele falar, tá demorando Jackson, eu vou muito. Roberto pensar. Medina é a cara do Rio. Eu pensaria na turma do samba. Na turma do samba. Do Rock em Rio para o samba. Fala alguém. Os Três Malandros, eu acho que representa muito bem isso, né? É. Fugiu os nomes dos três. Cro. Aqui. De Cro, o Bezerra Bezerra, e o... Fugiu o nome. Moreira. Moreira. E o Moreira. Eu penso no Rio, penso neles. Tá muito bom esse trio. A frase da sua vida. Tentar vale a pena. Deus é bom. Jeitinho carioca, é qualidade ou defeito? É qualidade. Qualidade. Não passa uma semana sem Sem ler. Não passo um dia sem ler. Minhas filhas. um ídolo, Pelé sempre foi. Jesus. um sonho. Que o Brasil melhore. Felicidade das filhas. Muito obrigada pela sua participação, Fábio. Eu que agradeço. Muito honrado. Agradeço também, Jackson. Foi muito agradável, muito bom. Muito bom mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo!